Olá, pessoal. Continuaremos nosso estudo do cálculo diferencial. Continuaremos no item 9, o item G. Determine o domínio das funções, né? Y igual a raiz quadrada de x menos um e no denominador x mais um. A gente sabe que quando o número aparece no denominador, não pode ser igual a zero. A gente também sabe que quando o número aparece dentro da raiz, não pode ser negativa. No caso, a expressão, né? Então, a gente tem o quê? Que x está dentro do domínio de y, se e somente se x satisfaz o quê? X menos um sobre x mais um é maior ou igual do que zero e x mais um é diferente de zero. Essas duas condições. Como é que eu encontro os intervalos para essas duas condições? Estudo o sinal. Por isso que é tão importante o estudo do sinal. Uma das maneiras é o estudo do sinal. Então vamos fazer o estudo do sinal dessas expressões. X menos um, x mais um. Então vamos lá, para saber o valor, para saber a expressão maior ou igual do que zero. Aqui eu faço o jogo sinal, né? X menos um sobre x mais um. Então a gente coloca o zero, mais ou menos aqui. Sabe que o termo de cima ele vai funcionar ao redor do um. Ele será positivo quando x for maior do que um. Será negativo quando x for menor do que um. E será zero exatamente no um. Aí o de baixo vai funcionar em volta do menos um. Será positivo quando x for maior do que menos um. Será negativo quando x for menor do que menos um e será zero exatamente no menos um. Aí esse de baixo eu vou fazer aqui abaixo. Aí o jogo do sinal para o de baixo, a gente vai ficar entre menos um e um. Vamos lá. À esquerda do menos um, os dois são negativos. Então, trata-se de uma divisão. Então, a gente faz o jogo sinal. Menos com menos, mais. Exatamente no zero, o de baixo é zero. Menos um é zero. Se menos um é zero, quando a gente faz a divisão, não existe, né? Não existe a expressão. Aí, entre menos e mais, a gente vai ter menos. Entre menos um e um. Fica menos e mais. Aí, zero dividido por um, zero. Aí, mais com mais, mais. O que é que eu quero? Eu quero a expressão para ser maior ou igual do que zero. Então, aquela expressão, essa daqui, ó, x menos um x mais um, ela é maior ou igual do que zero, se somente se, qual é o intervalo de x? Menos infinito até um menos um, aberto, né? Aberto, porque menos um a expressão não existe, união com um fechado a mais infinito, ok? E você pode ver que nessa intervalo aqui, já está inserida a condição x mais um diferente de zero, porque x mais um diferente de zero, x é diferente de menos um. E x diferente de menos um está aqui, ó. X não aparece como sendo menos um. Então, o domínio dessa função é igual a todos os x real, tal que x é menor do que menos um, ou x é maior ou igual do que um. Essa é a maneira de representar essa acima, essa ou essa. O domínio da função y, né? Só ajeitando aqui, ó. Y. No item H a gente tem y igual a 4, que multiplica a raiz da fração x em cima e x mais 3 abaixo. Mesma coisa, x pertence ao domínio dessa função y, se somente se x mais 3 é maior ou igual do que zero e x mais 3 é diferente de zero.
Então, a gente faz o estudo do sinal de x e o estudo do sinal de x mais 3. O estudo do sinal de x, a gente conhece, né? X maior do que zero e x menor do que zero. E o estudo do sinal de x mais 3 vai funcionar em volta do menos 3. Então, mais 3 é maior do que zero quando x for maior do que menos 3. E x mais 3 é menor do que zero quando for menor do que 3. 3 aqui embaixo. E será zero exatamente aqui. Aí agora para x, positivo à direita do x, do zero, e é negativo à esquerda do zero. Aí a gente faz o jogo do sinal, né? X sobre x mais 3. Fazendo o jogo do sinal, vai acontecer mudança em menos 3 de zero, né? Então a esquerda de menos 3, menos com menos, mais. Exatamente no menos 3 não existe, porque não pode dividir por zero. Entre menos 3 e zero, menos com mais, menos. E entre zero à direita, né? Entre zero e zero dá zero. E à direita do zero, positivo. Então a gente quer o quê? Essa expressão seja maior ou igual do que zero. Onde é que ela é maior ou igual do que zero? Menos infinito até menos 3 aberto, união com zero mais infinito. Pode ver que a condição é x mais 3 diferente de zero, ela já está inclusa, porque x é diferente de menos 3, está aqui, ó. X diferente de menos 3 não entra. Então, o domínio dessa função é exatamente essa expressão que eu acabei de escrever, que a gente pode escrever como domínio da função y é o conjunto de todos os números reais, tal que x é menor do que menos 3 ou x é maior ou igual do que zero. A gente tem agora o item i, y igual a raiz cúbica de x quadrado menos x. A raiz cúbica de um número não precisa desse número aqui ser positivo nem diferente de zero, não tem restrição, né? Pode ser negativo, só como exemplo, né? Raiz cúbica de menos 8 é menos 2, não tem nenhum problema. Então, não há restrição para a raiz cúbica de uma expressão. Então, essa expressão aqui ela pode ser qualquer valor. Em outras palavras, eu posso atribuir qualquer valor para x que a expressão que aparece dentro da raiz cúbica não tem restrição. Então, o domínio dessa função, né, não tem restrição, então o domínio dessa função é os reais. Todos os valores de x que você atribuir a x nessa expressão faz sentido. Aí a gente tem o item j. Diferente do item anterior, o item j eu não posso atribuir qualquer valor da raiz quadrada, porque todos os valores da raiz quadrada têm que ser maior ou igual do que zero, os valores que aparecem dentro da raiz. Então a gente tem que o quê? Que x está dentro do domínio de y, se somente se a expressão x 2 menos 3x tem que ser maior ou igual do que zero. Como é que eu acho o x nesse intervalo? Estudo o sinal, que a gente já vive fazendo desde o começo. 2 menos 3x, estudo o sinal para x, e estudo o sinal para 2 menos 3x. Vamos lá. Para x é simples, a gente já sabe. Maior do que zero, quando x for maior do que zero. Menor do que zero, quando x for menor do que zero. E é zero exatamente no zero. Aí agora para 2 menos 3x, a gente pode até fazer a continha aqui, ó, para ficar claro. 2 menos 3x será maior do que zero quando, vamos lá, passar o 3x para o primeiro membro. 2 maior que 3x. E passou 3 dividindo.
2 sobre 3 maior que x. Ou seja, x é menor do que 2 sobre 3. X é menor do que 2 sobre 3. Vamos colocar o 2 sobre 3 por aqui, né? Então, a expressão ela será positiva quando x for menor que 2 sobre 3. Hein? Então, tá aqui, ó, positivo à esquerda. Aí, se você fizer a mesma conta para menor aqui, ó, menor, 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 aí aqui fica maior. Então, x será maior quando a expressão será negativa, quando x for maior do que 2 sobre 3. Então, vai ser negativo aqui. E se você fizer para zero, dá a mesma coisa, né? Então, 2 sobre 3 será zero. Aí a gente faz o jogo do sinal. Por quê? Porque trata-se de uma multiplicação. Em uma multiplicação, a gente faz o jogo do sinal. Na multiplicação x, 2 menos 3x, multiplicando. Vamos fazer o estudo do sinal na multiplicação. À esquerda do zero, a gente tem negativo com positivo. Então, fica negativo. Vai até o zero. No zero, a gente tem zero vezes positivo. Então, dá zero. Aí, à direita do zero até 2 sobre 3, a gente tem positivo com positivo. Fica positivo. E no ponto 2 sobre 3, a gente tem positivo vezes zero. Aí, dá zero. E à direita do 2 sobre 3, a gente tem positivo com negativo. Aí, dá negativo. Negativo. Então, eu quero o quê? Que seja maior ou igual do que zero. Então, onde é que fica maior ou igual do que zero aqui? Zero e 2 sobre 3. Então, o domínio dessa função y é o conjunto de todos os reais, tal que x está entre zero e 2 sobre 3. Então, fazendo o estudo do sinal, tudo dá certo, né? O estudo do sinal é muito importante, que é usado em todo o curso. Então, na próxima, a gente continua com os demais itens.